Então, qual foi a solução que eles encontraram para resolver esse problema criado pelo próprio Federal Reserve? Emitir mais dinheiro. E começou ali a diminuir o lastro que antes, eu não sei o quanto correspondia a uma onça, era não sei quantos dólares, uma onça de ouro era X dólares. Aí eles simplesmente passaram que aquilo valia mais, para poder emitir mais dinheiro. Até que, em 1971, vai deixar completamente de existir essa relação com a riqueza. E o dinheiro passa a ser garantido simplesmente pela palavra do governo. E palavra do governo que nem é decidida pelo próprio governo. O governo americano apenas assume a responsabilidade por aquilo, mas quem toma praticamente todas as decisões importantes é um comitê formado por indicados desses bancos. Isso é o Federal Reserve, que tem as divisões em todos os estados, e os cargos são indicados pelos bancos mais fortes nesses estados. E a presidência do Federal Reserve nunca foi ocupada por alguém que não tivesse sido indicado pelos banqueiros, quase sempre de forma unânime. Inclusive esse que foi colocado lá, aprovação do Donald Trump, o Jerome Powell, que era o presidente do fundo Carlyle, um dos maiores fundos de investimento do mundo, um dos mais conectados com o Brasil, inclusive. Então, tudo isso foi seguindo esse plano, assim. Dá para ver que não foi algo circunstancial, né? A gente segue uma cronologia. Você vê, primeiro eles começam a emprestar mais do que tem. Aí uma forma foi criar um certo controle sobre essas cédulas. Depois unificaram as cédulas, legalizaram a reserva fracionária, deram um nome bonito a um golpe, né? A um estelionato, emprestar um dinheiro que não tem e cobrar juros por ele. E hoje eles continuam fazendo isso, só que agora ainda tem a polícia e o Estado, né? A força policial, a força do Estado, inclusive a policial, para prender quem não seguir essas regras, para tomar a propriedade de quem não seguir essas regras, né? Então, a gente vê essa cronologia. Depois de 1913, vem a grande crise de 29, é ali que o lastro passa a perder cada vez mais. E aí ele foi diluindo mesmo. Vem a guerra, os países todos endividados. Antes mesmo da guerra acabar, né, a guerra vai acabar em setembro de 45, em junho ou julho de 44, se assinam os acordos de Bretton Woods. E ali vão colocar o dólar, essa mesma moeda que eles conseguiram controlar a emissão, eles vão colocar como a moeda padrão mundial, padrão para as relações multilaterais. É por isso que logo nesse momento já criam junto o FMI e o Banco Mundial. Por quê? Para promover as relações multilaterais que iam usar o dólar como moeda de referência. Isso não... E assim, como consequência da guerra, isso foi 1 ano e alguns meses antes de acabar a guerra. Já estava isso tudo sendo discutido. Adivinha quem participava dessas reuniões? Quem levou quem será que levou propostas para constituir esse negócio, né? Então, olha só, logo depois vem o Nixon em 70 ou 71 e acaba de vez com o lastro ligado a alguma riqueza material. Isso foi até chamado de choque Nixon. E para
tentar, de certa forma, camuflar isso que foi feito, se deu a ideia da conexão, né, do lastro com os petrodólares. E muitos acreditam até que aquele crescimento absurdo do valor do petróleo e que, como isso prejudicou inúmeros países, e principalmente os países mais pobres, a produtividade de todo mundo baixou, porque com a subida do petróleo a preços, parece que em 5 meses subiu 400%. Era algo assim, não tenho muita certeza. Eu lembro que foi um absurdo de aumento, né? E aí tem uma coisa nesse livro aqui, ó, porque muita gente achou que essa mudança... Opa, 700 pessoas, obrigado. Que essa mudança era uma mudança de poder, mudança de mãos, né? Mas olha só o que está nesse livro aqui, ó. Esse livro é ótimo, ó. Os Credores do Mundo, do Anthony Sampson. É um clássico já, tá? Um livro dos anos 80. Esse livro é muito bom. E aí ele está no capítulo 10 aqui, A Fronteira do Caos, ele vai lembrar desse episódio da OPEP. Porque como disparou o preço do petróleo, os países produtores enriqueceram, assim. E esses países, por exemplo, do mundo do Oriente Médio, por exemplo, eles são países de propriedade, né? São monarquias ali, e os príncipes, aqueles sheiks, ou no caso do Irã, lá, o próprio Estado dos ayatolás é dono das refinarias, das empresas que extraem petróleo. Então, esses caras estavam com muito dinheiro. E algumas pessoas acham que o prejuízo da sociedade ocidental também foi um prejuízo dos bancos. Olha por que eu nunca mais sou ingênuo a esse ponto. Está escrito aqui, após os pânicos e os colapsos de 74, que foi exatamente quando subiu 400%, os países novos ricos da OPEP estavam, o que não é de se surpreender, mais do que ansiosos para depositarem seus vastos recursos apenas nos bancos mais seguros. Concentraram-se nos bancos americanos mais conhecidos, liderados pelo Bank of America, Citibank, Chase Manhattan e Morgans. Isso aqui, anos 70. Quem controlava uma boa parte do Bank of America, uma parte também considerável do Citibank por conta dos Spellman, eu não sei agora se é os Spellman ou os Stillman, esses dois sobrenomes são relacionados com a família Rockefeller, tá? O próprio Chase Manhattan e o Morgan, seu sócio. Então, imagina, algumas pessoas pensam que teve uma troca de mão. Só que, quando a gente pega 2 livros antigos aqui, ó, A Ditadura dos Cartéis e essa História de uma Conspiração, a Ditadura dos Cartéis vai especificar quem era o monopólio do petróleo, ok? E esse daqui vai mostrar o papel dos bancos nessa questão do syndicate aí da Bolívia, que também do petróleo. Envolve até o Acre aí do Brasil. A que conclusão a gente vai chegar? Os caras que controlavam o petróleo ganharam do petróleo e ganharam no banco. Enquanto as sociedades, os países todos empobreceram com isso. O Brasil foi obrigado até a acelerar aquele programa pró-álcool. Depois, por pressão internacional, também foi jogado no lixo. Poderia ter sido uma vanguarda energética para o Brasil. Mais ainda do que podemos ser com hidrelétrica. E, veja bem, a construção desse momento onde nós estamos, um dinheiro sem lastro, com o direito de emprestar, cobrar juros de um dinheiro que não existe, uma riqueza inventada pelo papel, na caneta,
E o que acontece? Esse dinheiro que está sendo cobrado, e se você não pagar, a máquina toda do Estado se coloca contra você, como se fosse o segurança do banco. O Estado, nesse caso, funciona como segurança do banco. Não é segurança das pessoas, não. É a segurança do banqueiro. A gente viu quando teve o como é que chamava aquele cara? Proer, né? A gente viu para onde foi o dinheiro. E a gente viu também o Obama liberando dinheiro para o Lehman Brothers, né? Foi para os pequenos acionistas, foi para os pensionistas que perderam tudo, ou foi para os banqueiros que saíram comprando tudo quanto é grande corporação aí, com o dinheiro do imposto do cidadão americano. E aqui no Brasil a mesma coisa. Né? Essa evolução aí histórica, que eu falei de forma geral, e vai chegar, imagina, depois dos anos 70, o que aconteceu entre os bancos? Concentração bancária. Mesmo nos Estados Unidos, o país que tem mais bancos, está cada vez menor o número de bancos de 2, 3 agências. E aí, quando as pessoas veem, estão surgindo bancos na internet, tá? Vai ver quem são sócios. São os mesmos. Então, isso é apenas para poder ter especulação, tem que ter um monte de player. É para isso que tem esse monte de player. Por que nenhuma dessas famílias concentra tudo em um banco só? Tem um monte de banco, um monte de fundo. É para poder especular. Você põe um para vender, o outro para comprar. A fortuna dos Rothschild se multiplicou a esse ponto, fazendo exatamente assim durante a guerra da Inglaterra com a França, financiando os dois lados do conflito e especulando, usando 4 irmãos vendendo e um comprando. Fora o que cada um desses tinha de emissário. Então foi isso que aconteceu. Praticamente compraram o que a gente chama hoje de City London num episódio de especulação. Falamos na semana passada, a Tesla, isso é pura especulação. Tanto que de um dia para o outro perdeu 125 bilhões. Espera aí, a fábrica continua igual, mesmo número de funcionário, mesma previsão de vendas. Entendeu? Otário quem vendeu, que tinha alguma coisa e vendeu agora rápido. Entendeu? Vendeu por isso. É isso que eles querem. Esses novatos aí. Por isso tem tanto anúncio aí, tanto coach. Venha investir aqui na bolsa. Você não precisa entender nada. Deixa comigo que eu te dou uns palpites. Entendeu?